Nós entendemos os fatores do novo nascimento, da aula que foi aula 2, o nascer e ver e o nascer e entrar. Quando eu tenho o novo nascimento em Jesus Cristo, eu me torno uma nova pessoa, uma nova criatura na presença de Deus, e Deus agora começa a trabalhar na minha vida de uma forma diferenciada. Por que diferenciada? Porque agora é o Filho dele, o próprio Cristo, que está em nossa vida. Então o fato de estar Jesus na nossa vida, a palavra na nossa vida, nós seremos agora diferente ao olhar de Deus, o método de trabalho de Deus na nossa vida. Isso é muito importante, porque vai nos fazendo cada vez mais sendo moldado, lapidado, trabalhado com uma nova pessoa. E aí as coisas velhas elas vão se passando e tudo vai se fazendo ser novo. Quando nós olhamos esses versículos aqui, que está aqui, nós vamos começando a compreender o que é ser igreja. Igreja não é isso aqui é só um templo, é só um salão. Igreja é vida, é participar do corpo, igreja é viver o termo da igreja. E quando nós vivemos o termo da igreja, nós estamos cientes daquilo que é o chamado de Deus sobre nossa vida. Então, o termo da igreja, que significa, entendendo ser igreja, né? Do grego vem a palavra eclésia, que significa, eclésia, que significa igreja, que dentro da sua tradução do original do grego significa dentro, para fora. Ou seja, quando nós estamos em Cristo, fomos constituídos igreja do Senhor, igreja de Jesus. De dentro, que era uma vida, um jeito, para fora. Esse jeito trabalhado, transformado, liberto, lapidado pela palavra, fortalecido pela palavra, estruturado pela palavra, para fora. Que esse fora é esse aqui? É o mundo. É o mundo a qual nós vivemos. Então, quando eu entendo esse aqui significa também etimologia, né, que é o estudo sobre igreja, nós entendemos que igreja não é isso aqui não. Parede, teto, uma placa ali. Isso aí é só uma identificação de um salão. Isso aí é só uma identificação de um local para nós vir, reunir e adorar a Deus, agradecer a Deus, orar a Deus, louvar, cantar para Deus. Então isso significa o espaço físico. A partir do momento que nós, dentro do mesmo conceito, unimos nossos pensamentos, as nossas vozes e a nossa fé, aí sai do conceito natural de estarmos apenas ajuntados e entra no conceito espiritual, que é ser igreja, ter a identidade de Cristo na nossa vida. Isso é transformação de caráter, transformação de pessoas, transformação de cristão, que era de um jeito, agora é de outro jeito. E isso tudo nós vimos também na aula passada, que é obra, né? Isso também se refere a essa obra. Nós tínhamos uma metodologia de vida que estava dentro do nosso interior. A partir do momento que agora temos Cristo como nossa regra de fé, Cristo como a nossa regra de fé, Cristo como nosso Senhor, agora Ele trabalha, deixamos também Ele trabalhar nossa vida para o mundo, nossa vida lá fora, nossa vida secular. Entendeu? É assim que funciona, é transformação. Observamos aqui também Mateus, no capítulo 16, 16, 18. É o fundamento de toda a situação. Bem conhecido esse versículo, porque ele fala de quando Jesus ele teve um encontro com Pedro, ele teve ali uma conversinha ali bem direta e bem rápida, sem muito rodeio e sem muito o que falar. Ele já foi direto dizendo: Pedro, o negócio é o seguinte, tu és Pedro, mas sobre essa pedra, se referindo-se a ele, a pedra, que é a pedra da edificação, a pedra da transformação e da construção de igreja, ele se refere: Pedro, sobre essa pedra que é eu, Jesus, sobre essa pedra que é eu, o fundamento,
sobre essa pedra, que é eu que constrói, que tem e que faço, eu edificarei a minha igreja. E sobre essa igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando Jesus fala dessa forma, você olha no sentido espiritual, ele falou sobre igreja. Aí nós já entendemos a etimologia. Que igreja é essa que ele está falando, Jesus, aqui? Ele fala de nós, a igreja cristã, igreja de Jesus. Não está falando de placa assembleia, de Deus é amor, de quadrangular, e aí vai. Ele não está falando disso. Jesus não está preso a isso. Jesus ele é ilimitado e livre, mas a sua obra está estabelecida como fundamento. E esse fundamento, que é o próprio Cristo, é onde que ele chama vidas para fazer parte desse fundamento. Então, quando as pessoas são chamadas, tocadas pelo Evangelho, aí é um chamado de Deus para fazer parte do reino. Lembra lá na aula passada? Reino de Deus, reino estabelecido do Pai sobre nós. Então é reino. Agora, quando nós somos igreja, nós fazemos parte do reino de Deus. Esse reino é a palavra trabalhando na nossa vida, sermos transformados, mudado, para que as coisas do mundo não entrem na nossa vida e nos apegue a isso, e a gente não fique infiltrado com as coisas do mundo dentro do nosso coração, mas simplesmente o reino vive em nós. O reino de Deus vive em nós. O reino de Deus vivendo em nós, ele vai trabalhando, dentro para fora. Ou seja, você começa a ser uma pessoa diferente. Você não passa a fazer coisas que você fazia no passado, na velha pessoa, na velha criatura. Por quê? Porque agora você vive o reino. Agora na tua vida tem o reino de Deus. O reino de Deus é palavra, não é igreja isso aqui. Isso aqui tem um ensinamento, a igreja ali do lado tem outro ensinamento, tem uma doutrina, mas nós estamos falando de vida com Cristo. Vida com Cristo é isso, é viver o reino de Deus no nosso interior ao exterior, que é para fora. Isso é vida com Deus. Quando nós nos viemos aqui, como eu disse, é só um momento de ajuntamento, uma reunião espiritual, uma reunião para Deus, que é o que significa, assembleia significa reunião. Então quando nós estamos aqui numa reunião para Deus, não é para o homem, não é para o mundo, não é para ninguém carnal, é para somente o próprio Senhor. Isso é importante, porque quando nós entendemos o que significa ser igreja, nós entendemos que não é só estar aqui, não é só de mostrar para o irmão do lado, eu cheguei, eu estou aqui, pastor, estou aqui, tá tudo beleza, estamos juntos aí. Não, ser o reino é muito mais, é muito além do que isso. É você ser participante das coisas do Senhor e Deus ser participante da tua vida. Ou seja, Deus nunca vai fazer nada obrigado, nada por violência e nada por força. Ele vai fazer por amor e pela oportunidade da liberdade que demos para Ele trabalhar na nossa vida. Então isso acontece por quê? Porque agora nós temos visão de reino. Temos um coração no reino, uma vida no reino, família no reino, obras pessoais colocada diante do reino, e Deus vai trabalhando, Deus vai fazendo grandes coisas, porque o propósito de Deus aqui, em cima disso aqui, é ser, o que Deus faz com isso aqui na nossa vida? Ser adorado e exaltado. Muito bem, Deus precisa ser exaltado na nossa vida, exaltado pelas nossas obras, exaltado pela nossa maneira de viver, nossa maneira de ser. Então, quando você é do reino, você está no reino, o Senhor é exaltado, porque Deus vê o seu Filho Jesus na sua vida, na sua casa. Ele vê Cristo na sua casa. Aí quando Deus vê Cristo na sua casa, todas as coisas da casa, Deus vai trabalhando de uma forma maravilhosa, poderosa e abençoadora. Por quê? Porque Cristo está na casa, entendeu? E quando Cristo está na casa, quem está junto com Cristo? Quem faz parte também do negócio aí? Cristo não está sozinho, ele vem, isso, o Espírito de Deus.
Aí junta aí, ó, coisa boa, né? Aí o Espírito Santo se faz presença nessa situação, né? Outra coisa, aí nós vimos aqui 16, 18, vimos que ele disse que e as portas do inferno não prevalecem, ou seja, as portas do inferno, aí nesse Mateus 16, 18, no finzinho do versículo, não prevalece por quê? Ela não prevalece porque ela não tem força, ela não prevalece porque ela não é igual ao poder desse reino. O inferno não prevalece contra aqueles que está edificado no reino de Deus, edificado na igreja de Deus, de Jesus. Não consegue destruir, não consegue, porque é o reino superior. Aí entra aqui a soberania de Deus na nossa vida. Então por isso que o inferno, os demônios, o próprio Satanás, ele não consegue destruir a igreja do Senhor, jamais ele vai conseguir, porque Deus está na igreja. Lembra que eu disse? Se Jesus está na nossa casa, ele jamais, o inferno vai conseguir destruir a minha casa. Por que não vai? Porque Deus está na minha casa. Você está entendendo? Se Deus está na tua casa, como que o inferno vai entrar lá? Não consegue, porque as trevas, ela não pode estar junto com a luz. Se Deus é luz, se Jesus é a luz do mundo, se Jesus falou que nós também seríamos a luz do mundo, então se nós somos essa luz, jamais os demônios conseguirão entrar na nossa vida. Por quê? Porque agora você tem uma vida de luz, uma vida de luz, uma vida abençoada, uma vida cheia do reino e guardada. Então Deus, ele determina a presença dele, só a presença, não precisa fazer muito não precisa determinar muita coisa não, só a presença de Deus já é o suficiente de impedir os demônios, o mal entrar na nossa vida. Por quê? Porque temos uma vida levada, uma vida integrada, uma vida lançada nas mãos de Deus. Então quando todas essas coisas acontecem, aí somente isso aqui, ó, vai vivendo sobre nós. Igreja de Cristo, não é igreja Assembleia, não é igreja do Amor, nada, isso aí é só nomes de placas. O que manda é ser participante do corpo de Cristo como vida diária, vida constante, sabe? Porque o inimigo sabe que você está na trajetória do reino, com um alvo principal que é a salvação. Então o que o inimigo vai fazer da nossa alma? O inimigo da nossa alma, que é o diabo, que é os demônios, o que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para você errar, para você pecar, para você falhar, para você não seguir avante. O inimigo vai fazer de tudo, porque o plano dele é esse, o propósito dele é esse, porque ele sabe que a igreja, ele não pode destruir, está escrito aqui no versículo. E se ele não, ele sabe disso, ele conhece essa palavra, e se ele sabe disso, ele jamais vai ir de contra diretamente a igreja, de uma forma bruta e de uma forma agressiva para destruir a igreja. Ele jamais, ele vai ser estrategista. Então o que ele vai fazer? Ele vai vir com seus meios, suas artimanhas, seus dardos inflamáveis. Para quê? Para que eu e você falhamos e nós perdemos a salvação tão esperada. Nós mesmos. Ele jamais vai chegar em você e vai falar: olha, fulano, para com esse negócio de igreja, não vai mais para a igreja, não, para com esse negócio de Bíblia, isso aí não tem futuro. Ele jamais vai dizer diretamente isso. Ele vai fazer meios, formas, para que você, por si só, não leia mais, não medite mais, não tenha mais ânimo de vir para a casa do Senhor, a casa de oração, não tenha mais desejo de participar dos trabalhos de Deus, não tenha mais desejo de fazer parte da obra. E com o que você ganha com isso? Você vai ganhando o distanciamento do reino, você vai ganhando o distanciamento do poder do Espírito Santo,
Porque o Espírito Santo não habita numa casa onde está dominada pelo pecado, pelo erro e pela sujeira espiritual. Ele só habita onde ele encontra o quê? A morada do Espírito na nossa vida. Ele só vai encontrar se a casa estiver limpa. E se a casa estiver de acordo com a vontade dele, aí ele vem e faz morada. Agora, se ele vir até a mim e não encontrar espaço para ele, ele não vai. Ele nem vai insistir de querer entrar. Ele já vai olhar, opa, a casa está suja, está bagunçada, não tem nada de mim aqui, então eu nem vou entrar. É isso, eu nem vou fazer parte disso. Aí o Espírito Santo, distanciado, e o reino distanciado de nós, o que vai acontecer? Estaremos fracos espiritual, fragilizado, e aí vai acontecer isso aqui, ó, no versículo, no finalzinho desse 16, 18 que nós lemos. O inimigo vai prevalecendo sobre nós. Lembre-se, se nós estamos edificados com Cristo, o inimigo não prevalece. Mas se eu estou longe de Jesus, Cristo, aí o inimigo vem prevalecer. Por quê? Porque quando nós estamos com Cristo, aqui está aqui o crente, né? Hoje ele está de vermelho, tá? Hoje ele está de vermelhinho, esse crente aqui. Então o que aconteceu com esse crente? Olha, ele está com Jesus. Ele está com Jesus. O que aconteceu em volta dele ali? Ele está protegido, guardado pelo sangue do Cordeiro, guardado pelas mãos potentes de Deus, porque ele está com Jesus, está firme na rocha. Aqui vai ser edificado, estruturado. Mas a partir do momento, e quem está aqui em volta aqui, ó, de redor, o inimigo da nossa alma, tentando uma oportunidade aqui para entrar. Só que essa entrada aqui, essa entradinha aqui, ó, o que vai acontecer? Se eu fizer isso aqui, ó, eu falhar com Jesus, eu pecar, não querer mais saber de palavra, não preciso da palavra, né? Não quero mais saber de ir para a igreja, não quero mais saber de louvar, ouvir os louvores, não quero mais ajudar os irmãos na obra do Senhor, o ir de Jesus, a evangelização, não quero mais fazer parte do reino. Eu venho para a igreja, mas eu não quero nada com Deus, não quero mais fazer nada não. O que está acontecendo aí, ó? O que aconteceu com aquele crente ali, irmão? Olha lá, entrou várias aberturas, não é? E com essas aberturas, quem faz essas aberturas aqui somos nós. O livre-arbítrio, o poder de escolha, o poder da aceitação, o poder de tomada de decisões, o poder de poder realizar coisas ou não realizar. Então o que acontece? Vamos abrindo aqui, ó, momentos, aberturas, e com essas aberturas, quem aparece e vai entrando, quem aparece e vai tentando dominar? O inimigo. Retrato disso, duas situações: pessoas dentro da igreja, mas fraco espiritual. Outra situação, pessoas que outra hora estavam na igreja, mas resolveu dar um tempinho para Jesus, né? Jesus, dá 5 minutos aqui para mim, que eu vou ali no mundo ali, ver como é que é a parada ali e já volto. Não vai acontecer isso não. Sabe por quê? Você vai falar, Jesus, me dá 5 minutos. Quando você ir lá pro mundão, o inimigo tá lá com as garras, ó, o bração aberto para te pegar e ó, daqui você não larga mais. Esses 5 minutos vira eterno, porque essa é a obra dele, irmão. É o retrato de muitas pessoas que estão hoje desviados, afastados, que outra hora estava na igreja, pregava, cantava, mas por uma situação ou talvez de fraqueza espiritual, ou lutas, ou dificuldades, ou falta de apoio espiritual, talvez da igreja que congregava, enfim, são vários fatores. Às vezes uma luta espiritual na família, e aí a pessoa não conseguiu mais continuar na fé, não conseguiu mais continuar orando, pedindo ajuda e oração para fortalecer e vencer essa luta. E aí a pessoa desistiu de Jesus. Se eu desistir de Jesus,
eu estou desistindo do Espírito. É tudo ligado. Desisto do Espírito, desisto do reino. E aí eu deixo de ser igreja de Cristo e passo a ser uma pessoa do mundo mesmo, carnal, aonde o inimigo vem e faz o que bem entende. E a ideia do inimigo é fortalecer essa pessoa para se distanciar mais e mais das coisas de Deus, sabe? Não quer saber de Bíblia, não quer saber de vir por uma vez um culto, não quer saber nem de receber os irmãos numa visita, numa oração. Por quê? Essa pessoa não quer mais nada de Deus. É o retrato de algumas pessoas por aí. Então, isso daqui são situações que ocorrem na realidade, irmão. Na realidade, entendeu? E isso é a guerra espiritual. Isso se chama guerra espiritual. Agora Jesus disse: se eu estou edificado nessa rocha, que é Cristo, todas essas coisas aqui, ó, não irão me destruir. Por quê? Porque você está firmado na rocha, você está firme na presença, e Deus está te dando vitória, dando graça, sabendo. Ele sabe que nós estamos passando, Ele sabe que você passa, eu passo, Ele sabe de tudo, mas Ele quer saber se eu estou firme, crendo, confiando, acreditando que a onda vai passar, o vento vai passar, e aí lá na frente a vitória de Deus vai chegar. Muito bem, nós vimos também aqui, ó, Romanos capítulo 1, versículo 6, olha que coisa interessante, que coisa muito boa, que disse, a carta de Paulo aos Romanos fala assim: meus irmãos, entre os quais sois também chamados para serdes de Jesus Cristo. Então, quando eu entendo que eu sou agora igreja, dentro desse contexto e dessa realidade, eu entendo agora que nós somos igreja. Mas igreja de quem? Igreja de Cristo. Então ele começa a trazer uma realidade. Quando nós entendemos ser igreja, agora eu pertenço, né, a Jesus. Muito bem, olha que coisa boa. Agora eu sou de Jesus. Eu não sou do mundo, você não é do mundo. Você não é das coisas que o mundo tenta te encantar a tua mente, para você abraçar a ideia. E agora, não, mas eu estou na igreja, mas eu gosto dessas coisinhas aqui. Então você tem uma mente dividida. Uma mente dividida é uma mente que sofre espiritualmente, porque não consegue vencer aquilo que o mundo está tentando te arrastar para você perder a guerra espiritual. Então, nós agora somos chamados. O contexto principal desse versículo é chamado. Se eu pertenço a Jesus, agora eu preciso entender que eu fui chamado por Ele. Chamados. Todo mundo foi chamado. Diante de todo mundo que é chamado, Deus analisa quem realmente são os escolhidos. Então Deus faz acepção de pessoa. Ele tira aquele ali, tira esse aqui é escolhido. A própria obra da pessoa, a próprio esforço da pessoa, o próprio desejo da pessoa, ela vai mostrando para Deus quem é a sua característica. Se você apenas foi chamado para ficar sentado aqui, só ouvindo, e não quer fazer nada para Deus, então você só foi caracterizado como uma pessoa que foi chamado pelo Evangelho, chamado de Deus, chamado pelo Evangelho. Mas aquilo que talvez brota no seu coração, de fazer algo para Jesus, algo para o reino crescer, porque o reino está em você, reino crescer. Quando você tem esse desejo, você vai se diferenciando da visão de Deus. Diferenciando como? Porque você, não é que você se torna melhor do que o irmão do lado, é porque Deus te olha e vê que você está querendo fazer algo para o reino, se esforçar para o reino, para que o reino seja melhor, a obra seja melhor. E quando você tem essa visão e esse desejo de querer ver a obra melhor, você vai sendo para Deus agora igreja de Cristo. Não uma igreja orgânica. O que é igreja orgânica? Nós estamos aqui no salão, o culto está rolando. Aquele que não está envolvido no culto, participando no culto, está sendo caracterizado apenas como uma pessoa, na visão de Deus,
uma igreja orgânica. Ah, mas aí a pessoa agora está envolvida no culto. Ele adora, ele ora, ele chora, ele se alegra, ele agradece, ele está ali no momento de oração, está participando do culto. Nesse momento, nessa participação, agora no olhar de Deus, você está sendo o quê? Uma igreja de Cristo. Por quê? Porque agora não só você quer fazer algo para Deus naquele momento, mas o Espírito Santo já tocou em você, para você ali se alegrar, você se lançar na adoração, se lançar no momento seu com Deus, e aí Deus ser exaltado nesse culto na tua vida. Quem faz o culto é quem está ali? É ali que faz o culto? Quem está aqui não faz o culto com o microfone na mão. Quem faz o culto é eu e você. Você faz o culto. Cada um tem uma parcela de contribuição. Todo mundo aqui tem uma parcela de contribuição para que este culto se realize e de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa. Por quê? Nós já estamos acreditando e confiando que Deus está no culto. Por quê? Porque nós somos igreja de Cristo. Por quê? Porque eu tenho o reino na minha vida. Então eu tenho o reino na minha vida, eu me ajunto com a reverência para Deus, o temor a Deus. Lembrando que temor a Deus, viemos para a igreja com temor a Deus. Temor a Deus não tem nada a ver com medo. Temor a Deus significa reverência a Deus, significa respeito a Deus, significa eu me lançar naquele que é superior a mim, soberano sobre todas as coisas. Isso significa temor a Deus, dentro do contexto igreja. Então, quando nós temos o temor a Deus, vindo nesse lugar aqui, que Deus preparou para cada um de nós assim ajuntarmos e adorarmos a Ele com temor, Espírito Santo, Ele se agrada dessas coisas. Entendeu? Por que Ele se agrada? Porque nós saímos de nós e deixamos agora Ele ser o primeiro. É necessário que Ele cresça e que nós diminuamos. Quando a expressão de Ele crescer e que nós diminuamos, significa que estamos na presença de Deus, mas cheio de temor. Estamos na presença de Deus, mas observando e analisando que somos pertencentes ao reino. Viu como um culto é muita coisa, irmão? Parece que é só chegar aqui e ficar ouvindo, né? E glória a Deus, aleluia. De vez em quando bate uma palminha e depois vai todo mundo embora para casa felizes para sempre. Culto é muito mais além do que nós imaginamos. Por quê? Porque nós não estamos cultuando ao homem, não estamos reverenciando ao homem, à mulher, não estamos entregando nossa gratidão ao homem e à mulher. Nós estamos deixando o Senhor ser lembrado, memorizado e adorado, engrandecido no culto que nós estamos. Então é um espaço físico que, quando deixamos Deus ser o primeiro, Cristo ser o primeiro, vivendo o reino, num momento de 1h30 vivendo o reino, porque é um momento de entrega a Ele. O dia a dia às vezes não dá para entregar 1h30, 2 horas. Quem tem uma vida corrida às vezes não consegue, mas Deus prepara dias e momentos para nós lançarmos a Ele essa adoração, entendeu? Aí no Romanos 1,6 nós entendemos que somos agora chamados, somos dele, pertencemos a Ele e estamos com Ele. 3 coisas: somos dele, pertencemos a Ele e estamos nele. 3 coisas aí, importante. Quando você vem, ao levantar de manhã, entende: Deus, eu sou do Senhor, pertenço ao Senhor e estou no Senhor. Revestimento dentro de você, no seu íntimo, porque isso já começa a mudar o seu estado inicial do seu dia. Meu dia é do Senhor, tudo que vai acontecer é o Senhor que vai permitir. Pronto. O que você está acontecendo aí? Você está crendo que Deus está na frente de todas as coisas. Você está crendo que Deus está no direcionamento de tudo. Então,
E o dia foi meio assim. Mas peraí, Deus está na frente, Deus controlou. Então Deus permitiu que fosse assim. Mas você está vivo. Olha aí, você está vivo. Se você está vivo é porque Deus permitiu para você passar por aquela situação, observar aquela situação e falar: o dia é do Senhor, a tarde é do Senhor, agora é do Senhor. Então o Senhor permitiu que fosse assim. Sabe o que é isso? Ter essa visão de reino, visão de compreensão, de pertencer a Ele, de todas as coisas. Amém? Quando nós não estamos mais vivendo nós agora vivemos nós e Cristo. E Cristo sobrepondo todas as coisas do nosso mundo natural. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Olha aí, vamos ver na Bíblia, na palavra, o que está escrito? Quem achou, leia para mim aí, por gentileza, enquanto eu tomo uma água aqui. Quem está com a Bíblia aberta aí? Então leia aí, leia aí. Fiel é Deus, o qual foste chamado para a comunhão dos seus filhos e Espírito Santo. Então observe aí na palavra de Deus. Fiel é Deus. Primeira coisa que ele diz, a fidelidade de Deus. A parte central desse versículo, a presença da fidelidade de Deus, porque nos chamou, chamado, mesma coisa aqui, chamado para comunhão. Agora apareceu a palavra comunhão. Quando nós estamos reunidos no culto, na presença de Deus, nós temos o que? Comunhão. Comunhão na reunião. Estamos na reunião. Só que Deus quer só isso? Deus quer comunhão, reunião e união. Comunhão com reunião, o povo todo reunido aqui, tá? E união, unidos, no mesmo propósito, na mesma fé, na mesma esperança. Isso faz a diferença. Quer ver um culto abençoado? Eu não tenho que esperar pelo meu próximo, se é de oração, se o meu próximo tem palavra, se o meu próximo tem uma boa oratória, uma boa descrição bíblica. Não. Culto abençoado é quando nós fazemos parte dele e entregamos a nossa contribuição em todo o contexto chamado culto, presença de Deus, chamados com comunhão. Isso nos molda e nos transforma como pessoas melhores na presença de Deus. Foste chamado comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. A chamada de Cristo sobre nós, composta com amor, porque Cristo nos amou primeiro, certo? Então, com amor e a sua participação física, que se tornou participação espiritual. É o seu corpo. Olha isso. O amor de Jesus, comunhão com o Pai, comunhão com o Espírito Santo. Jesus teve temor a Deus? Teve. Reverenciou o Pai. Reverenciou. Jamais a Bíblia diz que ele jamais teve ele teve oportunidade, mas ele não usou a oportunidade de falar, mostrar que ele está acima de Deus, ou que era igual a Deus em obras. Ele não fez. Ele só apenas disse o momento que eu e o Pai somos um. Um em quê? Um em comunhão, um no mesmo amor, pertencendo ao mesmo reino. Um em quê? Na exaltação. O Filho exalta o Pai e o Pai exalta o Filho. Que coisa tremenda. Porque Deus exalta o Filho, porque quando Deus enviou Jesus para nos salvar, Deus estava exaltando o Filho. E toda a obra que Jesus fez na cruz do Calvário, e quando ele foi para o Pai, ele exaltou o Pai. Então, depois que Jesus voltou, depois dos 3 dias, a ressurreição, depois dos 3 dias, o que aconteceu aí? Deus exaltou o Filho, porque ele veio, exaltou o Filho em glória. Jesus voltando do seu trono de glória, que ele tinha deixado para fazer a obra aqui. Enquanto Jesus estava fazendo a obra aqui, a glória dele estava onde? Lá no trono dele. Porque a Bíblia diz que ele despiu. O que é despiu? Tirar, remover de si
a glória e colocar no trono. Está aqui, está aqui. Eu vou voltar aqui. E foi o que aconteceu. Ele foi, fez a obra. Quando ele foi ao Pai, ele pegou a glória sobre ele. Então temos agora um Jesus que fez a obra como um Cordeiro de Deus, seu corpo, dentro do contexto espiritual, porque nos resgatou, nos justificou, nos estruturou como igreja para fazer parte do teu reino, ser espiritual e ser protegido, revestido, pertencer ao reino de Deus, cheio de amor, reverenciando e entendendo a nossa chamada. De cada um aqui tem uma chamada para viver uma chamada de comunhão. E quando nós vivemos uma chamada de comunhão, o que vai acontecendo? Acontece que Deus vai sendo reverenciado e exaltado na nossa vida. Eu não fiz seta, né? Ainda bem, né? Ia ficar um negócio doido aqui, hein? Pra cá, pra lá. As palavras falam por si só, porque elas ligam a um ao outro, dentro do seu contexto, dentro dos adjetivos e os sinônimos e alguns substantivos. Aí você vai entendendo que tudo isso aqui se resume a uma coisa só: Igreja de Jesus. Ser Igreja de Jesus. Pronto. Se eu sou Igreja de Jesus, tudo isso aqui faz parte da minha vida. Acabou. Tanto no mundo natural como no mundo espiritual. E aí, Coríntios, 2 Coríntios 6,16. Olha lá, vamos conferir lá na palavra. 2 Coríntios 6,16, coisa boa. Quando o apóstolo Paulo disse essa palavra, ele disse: olha, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? A pergunta que ele fez aí, ó. Aí ele continua respondendo a própria pergunta, o próprio versículo: porque vós sois o templo de Deus vivente. Agora nós somos templo de Deus, templo do Espírito Santo vivente, como Deus disse: nele habitarei. E quando você pega a palavra habitarei, significa a presença de Deus na nossa vida. Habitarei eu, Deus aqui, na pessoa, no servo dele, presença. Continua o versículo: entre eles andarei e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isso é você entender o que é ser igreja de Deus, porque agora você pertence ao próprio Deus, andando na presença, e a presença dele andando contigo. Então são duas coisas aí, dupla situação: está na presença e a presença dele está conosco. Duas coisas, porque não adianta eu falar: eu estou com Deus, eu estou andando com Deus, mas aí se Deus não estiver andando comigo, o que adianta? Não adianta nada, é só palavras. Em outras situações é só falácia, não diz nada. Entendeu? Então eu preciso entender, para eu compreender esse andar de Deus comigo, sentimento, obras que Deus faz, para eu entender que Ele está provando a sua presença na nossa vida. Andarei junto com Ele. Depois que Deus anda comigo, anda contigo, juntamente com a igreja, o que vai acontecer? Essa igreja agora é a igreja de Jesus, porque ela anda com Ele, ela tem Ele, ela vive com Ele. Ela vivendo com Ele, ela jamais vai fraquejar, falhar e ser destruída pelo inimigo. Amém? Então aqui, dentro do outro contexto agora, batismo, no seu significado, pode apagar isso aqui? Pode. Já está tudo memorizado, né? Coisa boa, né? Já está tudo aí na mente, né? Vai cair no Enem. Vai cair na provinha do vestibular isso aqui. Sabia? Sabia não? Você não colou, né? Tá vendo? Você não copiou, né? Você vai fazer vestibular, vai cair a pergunta: o que é ser igreja? Aqui é a resposta. Sabia? E você fazer o seu vestibular, vai cair todas essas coisas aí. Muito bem. Batismo. Irmão, o batismo, o significado do batismo é muito importante, porque ele trabalha do natural e para o espiritual. Então quando nós estamos aqui está aquele crentinho abençoado aqui, né? Aquele crente abençoado, eita glória, coisa boa. E aqui as águas, né? Simbolizando ali e tal. Então ele está na sua naturalidade, está caminhando na fé, caminhando na presença de Deus, mais ainda,
Então ele tem aqui a oportunidade no momento de ser batizado. O natural entra aqui nas águas, na simbologia, sai como o espiritual. Então, quando essa é a finalidade inicial de um batismo, por que eu tenho que me batizar na água? Né? Não existe esse negócio, tem que ser água corrente. Na época de Jesus do Rio Jordão, sim, só existia rio, não tinha piscina, né? Não tinha represa ali naquele momento, então ou era o mar ou era rio. Então, o que acontece? Isso daqui é uma coisa que refuta aquilo que muitas as pessoas têm mania de pregar e ensinar. Tem que ser na água corrente. Por que água corrente? Porque aí a água leva os meus pecados. A água não leva pecado de ninguém, não. Quem tira o nosso pecado é Jesus daqui no momento do ato do batismo. Você morreu para o mundo e nasceu para o Senhor. Você morreu para o mundo, né? O batismo ele é por imersão. O que é por imersão? Você pegar a pessoa, mergulhar ela toda na água, não pode ficar nem um paninho da roupa, nem um dedinho do pé para fora. Tem que mergulhar ela toda na água e já sobe, né? Por quê? É imersão e não aspersão. O que é aspersão? É aquele tipo de batismo que tem por aí, que só molha o rosto, só molha a testa, só molha a cabeça, só molha só as mãos. Não. Com Jesus não tem esse negócio de parcialidades. É por completo. É eu estar mergulhado na água, na simbologia, por completo, para eu voltar para a vida, né, do mundo, no mundo terreno, mas voltando agora sendo uma pessoa de Jesus, sendo abençoado e simbolizando ali a naturalidade dentro do contexto bíblico, que eu agora sou uma pessoa espiritual, porque eu creio nesse ato do novo nascimento, porque eu acredito no ato do novo nascimento. Então, quando eu acredito e creio que é a mesma coisa no ato do novo nascimento, eu vou me tornando agora uma pessoa de Cristo, e aquilo que nós aprendemos agora há pouco, que é o reino, que essas coisas vão começar a fazer valer. Agora o negócio é diferente, porque você selou um compromisso com Deus, você selou um compromisso com a palavra, você selou um compromisso com Jesus. Então não tem meio termo. Ou você está decidido a batizar, porque quer Cristo como seu pleno Senhor, como seu Salvador, e principalmente, se você não ser batizado, jamais você será salvo, né? Enquanto a oportunidade é essa. Mas, vamos pôr um exemplo aqui. Jesus estava na cruz do Calvário. Jesus estava aqui, os dois ladrões. Muito bem. Dimas olhou para Jesus e falou: mestre. O outro aqui começou a falar umas coisinhas, tipo: isso aqui, se você é Jesus, salva você mesmo. Se você é Jesus mesmo, filho de Deus, salva você, depois salva nós, né? Mostra seu poder, aquela coisa toda. E esse Dimas aqui, o outro ladrão, falou assim: olha, o negócio é o seguinte, por que você está falando que ele não é? Nós estamos aqui na cruz por causa que nós somos criminosos, pecadores. Em outras palavras, fora da lei, nós cometemos pecado, erros. E este homem, o que ele fez? Nada. Aí teve aquele momento de pausa, de compreensão. Ele falou: mestre, quando você estiver no teu reino, lembra-te de mim. O que Jesus falou? Hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. O que é isso? Confiando Jesus sobre ele, o poder da palavra e do reino. Esse ladrão, ele aceitou Jesus ali, nesse momento todo aí, nessa conversinha aí, ele aceitou Jesus no seu interior. Aconteceu aqui o efeito igreja, de dentro para fora. Então aconteceu aqui, ele estava preso, ele foi convertido na sua intelectualidade, na sua memória, porque ele sabia quem era Jesus, as obras que ele fazia. Então ele foi convertido aqui e falou: se for possível, lembra de mim. Jesus falou: eu te lembro, você vai estar comigo, você vai ver como é que é lá. Calma aí que você vai ver. Primeiro você morre, depois você vai ver. E o que é isso? Simbologia de morrer? Morrer para o mundo e nascer para Deus. Foi o que aconteceu aqui. Enquanto Jesus não entregasse o seu espírito, esses dois ladrões não iriam morrer.
Por quê? Porque enquanto o espírito da morte estava rondando aqui as 3 cruzes, Jesus é vida, e vida com abundância. Então jamais ele poderia, esse espírito da morte, tocar em um desses 2 ladrões, porque Cristo estava aqui no meio. Então era necessário o quê? Jesus entregar o teu espírito ao Pai, para que tivesse a abertura, a possibilidade desse espírito da morte, tocar em um dos ladrões e morrer. Enfim, foi o que aconteceu. Enquanto isso, eles estavam vivos até Jesus se lançar ao Pai. Porque ele é vida e vida com abundância. Onde está a vida, a morte não pode chegar. Não tem como. Então, o que acontece aqui? Aconteceu a mesma coisa que esse crente aqui, A mesma situação desse Dimas, ladrão, ex-ladrão, no caso aqui, com esse crente, que se nasceu de novo, nova pessoa, nova criatura, novo ser, foi batizado, crendo na vitória. O que eu quero dizer com isso aqui? Que eu quero dizer o quê? Que Dimas não teve tempo para batizar, não teve tempo de ir para a igreja, não teve tempo de aceitar Jesus, não deu para ele. Mas o que aconteceu aqui? Aqui era um momento de última hora, era o momento da decisão, era o momento da resposta, e foi o que aconteceu. Relâmpago, ou você quer o reino ou você não quer, foi o que aconteceu aqui. E aí ele estava com a mente aberta, os olhos abertos, entendeu o reino, o propósito de Jesus, ele foi salvo. Assim é hoje. Por exemplo, situações que Deus permite na vida de muitas pessoas, e às vezes não está tempo de se batizar, mas só o fato do coração e a mente estar aberto ao reino, essa pessoa pode alcançar a salvação. Num leito de enfermidade, quase morrendo ali, de repente uma oração, um louvor, a pessoa lembra de Deus, se arrepende e pede: Jesus, eis-me aqui. E se Jesus é que recebe de braço aberto, só ele para dizer se foi salvo ou não, porque não temos a ciência do interior, entendeu? Então, mas enquanto nós temos a possibilidade, seguindo a palavra, nós temos que morrer para o mundo e nascer para Deus, confiando o selo da promessa, o selo do Espírito e o selo da palavra, de ser batizado no Senhor. Colossenses capítulo 2, versículo 12, observe, diz: nós estamos agora mortos, como diz aí o versículo, sepultados com Ele no batismo. Quando nós fomos agora mergulhados, naquele mergulho foi o sepultamento da velha pessoa. Nasceu agora uma nova pessoa. Olha que coisa boa. Agora você não pode mais mentir, hein? Pode mais falar mal de ninguém. Por que não pode? Mas se eu quiser falar, eu falo, porque tem o livre-arbítrio. Só que a consciência depois, e o peso do pecado depois. Então, Deus permite essas coisas ainda na humanidade, para que a humanidade tenha visão e mente do reino, para não errar contra Deus e a sua palavra. Então, o batismo, olha aí o versículo. Nós agora, como Jesus foi sepultado, como Jesus também foi batizado, assim como nós fomos e seremos sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé. Ou seja, agora foi pela fé, não morreu aqui o corpo, entendeu? Nasceu cheio de fé no poder de Deus, que é o poder da palavra, que ressuscitou dentre os mortos. Então nós nascemos agora cheio do poder de Deus e na palavra, porque a palavra chamada Cristo está em nós. Está em nós. Olha que coisa boa, né, mano? Você já pensou você falar assim: que coisa boa, Deus, Cristo, teu Filho, meu Salvador, está em mim. Olha isso. Que coisa boa. Que mentalidade é essa? Que pensamento é esse? Você chegar a falar assim: mas eu ainda no processo de carne, espírito humano, sujeito a errar, sujeito a acertar, e você para e pensa: Cristo está em mim. Por quê? Porque você está se esforçando nele,
E aí a presença dele é forte na tua vida. Observe um outro versículo, Colossenses capítulo 3, versículo 10. Vamos lá olhar na palavra? Quem achou, me ajuda aí. Colossenses capítulo 3, versículo 10. O que está escrito aí? Ó? Mesma coisa que Paulo foi ensinando para a igreja. Orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o nosso rosto e citar o que falta a vossa fé. É isso mesmo? É isso mesmo? Colossenses 3, 10? Sobre o nosso Deus, tem uma pergunta. Quem- Citamos o que falta a vossa fé. Quem achou? É isso mesmo que está escrito? Não. O que está escrito aí? E se revestiram de novo. É Colossenses 3,10, irmão. E vós vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele Isso, amém. É isso aí. Olha aí, ó, o versículo. Olha só esse versículo. O batismo é se revestir, vestir de novas vestes, vestir do novo de Deus, vestir de Jesus na nossa vida. Então agora, ó, nasceram de novo, vestimos de novo para a renovação. Ou seja, a velha criatura ficou ali, renovação, renovo de vida, né? A novidade de vida agora começa a acontecer de uma forma poderosa e gloriosa. Quando nós somos batizados, as coisas velhas que se passam ficam para Deus como no mar do esquecimento. Ele joga no mar do esquecimento. Deus esquece, Deus não quer saber mais. Por quê? Porque a partir do momento que nós fomos batizados, desse momento, desse segundo em diante, agora sim que Deus quer saber quem é você. Porque quando nós estávamos sem ser batizados, nós estávamos o quê? Vivendo uma velha prática de vida, vivendo ainda a velha pessoa, né? Agora quando nós fomos batizados, novo nascimento, uma nova pessoa, novo conceito, nova forma de agir, de pensar, de falar, de entender. Por quê? Porque agora você tem o reino na tua vida. Então Deus, ele observa que não importa, pode ser um senhor de 100 anos, ele vai ser batizado. Para Deus, quando ele se levanta daquela água, ele é um recém-nascido. É um recém-nascido. Nossa, mas é um senhor de 100 anos, como é um recém-nascido? Porque ele nasceu de novo. Ele nasceu de novo para Deus. Ele é algo novo agora. Ah, mas e os 99 anos e quase 100 lá? O que aconteceu? O que ele fez desses 99 anos para trás, Deus pega, embolou um pacotinho, fez lá um lacinho e ó, sumiu. Já era. Deus não dá mais conta, porque na palavra de Deus nos ensina que é o tempo da nossa ignorância. O que é ignorância? É falta de conhecimento. A palavra ignorância significa falta de conhecimento. Então quando as pessoas aí fora, sem Jesus, não quer saber de Jesus, a pessoa vem aqui dentro, fica um tempo aqui, não quer se batizar, novo de Deus, está aqui. O que acontece com essa pessoa? Como ela está diante de Deus? Ela está no tempo da ignorância. O que é isso? Tempo da falta de conhecimento. Está entendendo a verdade. Por que Jesus falou? Conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Porque eu estou no tempo do conhecimento. Estou na fase de crescimento. Então quando eu estou na fase de crescimento, conhecimento, a ignorância, que é a falta disso, vai saindo. Aí Deus vai esclarecendo as coisas. Aí você batiza, a tua velha pessoa, a velha prática, morreu ali, acabou. Agora o negócio com Deus é dali, quando você se levanta, dali, aquelas frações de segundo, dali em diante. O negócio, ele começa a contar aí. Por quê? O que fazia lá atrás, Deus fala, é o tempo da ignorância. Por que Jesus falou aqui? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Por que Jesus falou isso? Sabe por que Jesus falou isso? Porque essas pessoas que estavam aqui no pé da cruz, aquelas pessoas aqui, ó, que estavam ali só esperando a coisa acontecer, falando, desce daí, você não é Deus, você não é um milagreiro.
Você não é o cara do poder? Você não é o cara da palavra? Desce daí, salva você, salva nós. Essas pessoas, no contexto de Deus, e Jesus já teve essa visão, ele pediu: Deus, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem, porque eles estão na ignorância. Eles estão na ignorância, não sabem o que estão falando, não sabem o que estão dizendo, não tem entendimento disso. Mas a partir do momento que nasce de novo, aí esse pessoal, se eles nascerem de novo, eles começam a entender e passar a compreender o que é ter uma vida na palavra, uma vida com Deus, uma vida com Cristo, entendeu? Então fomos revestidos, mudado, renovado, como imagem daquele que nos criou. Aí você volta lá para o início da aula, lá na primeira aula, Gênesis 1, 26, que Deus criou o homem conforme a sua imagem, semelhança, não é assim? Então esse Gênesis 1, 26, ele bate com esse aqui, ó, Colossenses 3:10, porque ele nos chamou segundo a sua imagem. Primeiro ele nos criou, aí a gente fez esse caminho tudo errado, aí Jesus veio, nos chamou. Quando Jesus nos chamou e nós o aceitamos, esse chamado, batizamos, novo nascimento. Aí o versículo, segundo a sua imagem. Agora vem o segundo, a palavra segundo no sentido, porque ele me fez primeiro, agora por causa da sua vinda, Cristo, segundo a sua imagem. Mas de quem? Mas de Cristo, porque ele nos moldou e nos criou para ser visto para o Pai, não como você, mundo carnal, mas como mundo espiritual. Aí lembra que eu disse que Deus olha cada um e quer ver o seu filho no meio do seu povo. O que é isso? É Deus exaltando o seu próprio filho Jesus no meio da igreja, no meio do seu povo. Quando Deus exalta, quando acontece isso, significa que esse versículo está acontecendo de uma forma poderosa na igreja, segundo a sua imagem que nos criou. Observe também Mateus capítulo 28, versículo 19. Vamos lá ver? Está escrito uma coisa muito interessante e muito gloriosa. Porquanto ide, e fazeis discípulo a todas as nações. Agora eu tenho visão de reino, visão de Deus. Agora você tem aí, pertence ao reino do Pai. Você agora diz que é de Jesus, né? Eu sou de Jesus, irmão. Sou de Jesus, né? Não é assim? Eu sou de Jesus agora, pertence a Jesus. Muito bem, já que você é de Jesus e fala que é de Jesus, Mateus 28, 19 diz aí, então já que você agora é da igreja, já que você está firme na igreja, né, quer fazer algo para a igreja, olha o versículo, portanto fazer discípulo, ou seja, evangelize. Não perca a oportunidade que você possa ter, que Deus vai te dar, de falar: um Jesus te ama, um Jesus está aí na tua vida, você vai passar, traga teus caminhos ao Senhor, né? Esses tipos de palavras de evangelização, você está formando ou tentando formar discípulos, novos discípulos ou seguidores de Cristo. Então é um método de trabalho. Todas as nações, quando aqui Mateus fala para os discípulos: olha, discípulos, vocês agora sabem quem é Jesus, vocês estão com Jesus, viram Jesus, contemplaram Jesus. Agora é uma coisa, faça a palavra de Jesus. Qual era a palavra de Jesus? Jesus ele evangelizava, então tem que evangelizar. Jesus fazia, Jesus orava também, então tem que orar. E Jesus pregava, então tem que pregar. Então fazer discípulo todas as nações, regiões, fazei com oportunidade. Agora, nessa parte B do versículo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, chegaram a um ponto, a um grau que naqueles discípulos que se tornaram depois apóstolos, seguidores de Cristo, eles já tinham autonomia de batizar no rio, batizar ali no mar. Por quê? Porque eles estavam tão envolvidos na obra e Deus tinha dado essa autonomia de eles evangelizar. E a pessoa aceitava Jesus, então era pregado o evangelho e a pessoa falava: eu quero me batizar. Batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade Santa, que é o Pai, Filho e Espírito Santo.
Entendeu? Então eles estavam batizando, não era em nome mais de João, não era mais em nome só de um de outro, era um nome representando o reino. Lembra que eu disse? Quando o reino está em nós, o reino ele se identifica, ele se expressa. E aí o que aconteceu? Batiza em nome do Pai, do Filho. Aí você caracteriza, quando o reino se expressa, é a chamada, é o ID de Jesus. Quando é o ID de Jesus, você vai ter mais estrutura espiritual, porque você está convincente do que está falando do Evangelho, sem vergonha, sem timidez, né? Por quê? Porque você sabe o que você está falando, você tem propriedade do que você está falando. Propriedade do quê? Porque você sabe que a palavra é forte, poderosa e eficaz. Então o que você fala, Deus, assina. Deus faz presença na voz, no tom da palavra. Então Deus ele se envolve nisso. Por que se envolve? Porque você não está falando de você, não está falando do carinha lá da televisão, do carinha lá da internet. Você não está falando dessas coisas, você está falando de Deus. Então quando você fala de Deus, Deus se envolve. É diferente, irmão. É reino. Reino natural do mundo e o reino de Deus. Entendeu? Quando está o reino natural do mundo, está o reino do inimigo. Então quando você fala das coisas de Deus, Deus se envolve. Deus guarda, Deus dá sabedoria, entendimento, conhecimento, para você lançar o ID de Jesus. Entendeu? Quando você agora entende que você precisa se batizar como um ato de morrer para o mundo e nascer, é uma espécie de você estar declarando para você mesmo que você é uma nova pessoa, declarando para as pessoas que estão te vendo que você é uma nova pessoa, declarando para o mundo agora, você é crente agora? Não, sou cristão. Então se você é cristão, agora você declara para o mundo que você agora pertence a um Senhor, pertence a Deus, você não pertence a mais um mundo. Jesus, quando ele orou lá em João 17, ele disse: Pai, eu oro por esses, quem são esses? A igreja, os discípulos. Eu oro por esses, Pai. Por que eu oro por esses? Porque eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. É diferente. Nós estamos aqui, nós vamos daqui logo vamos embora, vamos para nossa casa, algum afazer, algum compromisso. É o mundo, mas a nossa mente, nosso coração não pertence a esse mundo. Por quê? Porque agora nós fomos lavados, transformados pela palavra de Deus. Então o mundo já não consegue agora nos abraçar. Por que não consegue mais abraçar? Porque agora você tem o reino na tua vida. Se você tem o reino de Deus na tua vida, você tem o que? A presença na vida de você, eu, esse aqui, temos agora a presença do Espírito Santo. Se eu tenho a presença do Espírito Santo, então as coisas velhas não mais me atingem mais, porque morreu ali, já era. Se Deus que é Deus, observe e pensa comigo aqui, se Deus que é Deus pegou todas as coisas da minha vida passada, antes do batismo, fez um pacotinho lá e jogou no esquecimento, por que eu vou pegar de volta? É para fazer isso? Não, né? Por que eu vou lá fuçar, né? Pegar aqui de novo, isso aqui é meu, olha eu aqui, pacotinho, e trazer de volta para... Por quê? Por que eu vou fazer isso? Se Deus ele já tirou isso de mim, permitiu para eu lançar a oportunidade de tirar isso de mim, por que eu vou caçar isso para mim? Se eu caçar isso de volta para a minha vida, o que vai acontecer? Quem vai se distanciar de mim? O próprio Espírito de Deus. Por quê? Porque eu dei ênfase, a razão da velha criatura se manifestar em mim. Entendeu? E se a velha criatura manifesta em nós, jamais teremos uma vida de novidade com Deus. Jamais, irmão. Jamais. Porque aí é onde o inimigo vem. Opa, é assim mesmo. É dessa forma mesmo. Continua assim que nós vamos reinar junto. Reinar onde? Onde que o inimigo vai reinar com as pessoas, irmão? Aonde? No inferno, né? É assim que ele faz. Ele promete uma coisa que ele sabe que ele não vai cumprir, ou ele promete uma coisa que ele vai cumprir. O que ele não vai cumprir? O reino de Deus, as coisas do Pai. Ele está fora, já era. E o que ele vai cumprir? A destruição, o sofrimento eterno.
a alma sofrendo ali no fogo eterno e sem nenhuma esperança de retorno. Então ele vai promover isso, porque uma pessoa que está caminhando para esse abismo, né, é mais fácil o inimigo envolver mais e mais para essa pessoa não voltar, não lembrar das coisas de Deus, não ter forças para voltar para Deus, não ter motivo, fé para voltar para Deus. Então ele vai lá, é o que aconteceu naquela hora, aquele crente estava revestido, é a mesma coisa aí, né? Volta ali naquele desenho ali, é a mesma coisa ali. Atos capítulo 2, versículo 38, observe bem aí, o ensinamento da palavra de Deus, usando Pedro. O apóstolo Pedro disse: arrependei-vos. Olha que coisa interessante, para eu entender que eu preciso me batizar, eu preciso me arrepender. Arrepender de quê? O que eu preciso me arrepender para me batizar e ter uma vida nova com Deus? Me batizar e ter o Espírito Santo. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso me arrepender das coisas que não agradam a Deus. Eu preciso me arrepender das coisas que estão obstruindo uma proximidade com o Pai, obstruindo uma proximidade com a palavra. Sabe? Não consegui ler a palavra, não consegui ouvir um louvor, não consegui ter ânimo de vir para a igreja. O que é isso que está acontecendo? Está acontecendo o quê? Está acontecendo que você não está conseguindo vencer essa batalha, ou essa muralha, ou esse obstáculo. Então arrependei-vos é um dos pontos chaves, que é o arrependimento, de poder ter uma paz com Deus e uma vida melhor com Ele. Sabe? Se batizar na bênção e na vitória. Arrependei-vos, cada um de vós, está aí o versículo, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Aí entrou agora, ó, além do arrependei-vos, agora eu preciso, Pai, me perdoa. Preciso do teu perdão. Perdão e arrependimento faz parte de um batismo abençoado, de uma vida abençoada com Deus. E quando eu prossigo dessa forma, né? O que vai acontecer aí o versículo? Olha o versículo: e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, se eu me arrependi, pedi perdão e perdoo também quem precisa ser perdoado por mim, recebereis o dom. Agora recebe, não é só recebe em altar, não. Recebe o dom do Espírito. Alguém se lembra quando nós falamos o que significa o dom do Espírito? Alguém ainda se lembra? Nas aulas lá, acho que falamos na primeira, acho que foi no finzinho da primeira aula. Dom do Espírito, alguém se lembra o que é? O que é? Amar, perdoar não é o dom do Espírito, esse é atributos do Espírito, que Ele derrama sobre nós para nós praticarmos. O amor ao próximo, aí é a palavra. Amor ao próximo, amor a ti mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, palavra, mandamento. Quando nós falamos dom do Espírito, se refere-se uma vida na terra, porém com as ferramentas, olha isso aí, do próprio Espírito. Os dons do Espírito Santo são ferramentas de Deus para a nossa vida. Você pega também as mesmas questões do Espírito Santo com as suas ferramentas, que Ele derrama por aquele que está apto ou apta para exercer. Não adianta eu chegar aqui: Deus, eu quero o dom da ciência, eu quero o dom da interpretação. Aí Deus fala assim no meu interior: mas você está orando? Você está buscando? Você está lendo? Como é que você quer? Então eu não serei o que? Nessa situação, eu não serei digno de receber, porque Ele analisa aquilo que as minhas condições psicológica, emocional, espiritual, para obter os dons do Espírito, o certo tipo de dom, entendeu? Dom de línguas, ciência, interpretação,
Revelação, sonhos, visões, né? Tudo isso são ferramentas do Espírito de Deus, que Ele vai concedendo à igreja, para essa igreja avançar, caminhar revestida, que é o que cai lá em Efésios 6:11. Revestido de quê? Aí já o dom de Deus moldou o cristão, agora ele pode ser o quê? Efésios 6:11, revestido da armadura de Deus, né? Revestido da armadura de Deus. E cada detalhe ali do versículo 11 em diante vai falando de revestimento dos pés, a cintura, né? Revestimento da cabeça, a espada, tudo isso, revestimento para você batalhar e ser vitorioso na presença de Deus e o inimigo não te levar na conversa. Falar, você é só mais um aí no meio da multidão, mas esse mais um, na visão do inimigo, se torna algo diferenciado. Por que diferenciado? Não é mais chamado, é escolhido. Além de escolhido, buscando as ferramentas, os dons de Deus, na oração. Esses dons seria o batismo com fogo? Batismo com fogo também o batismo com fogo, a qual João fala também, é a própria presença do Espírito Santo. Porque lembra que eu disse? Jesus estava com o Espírito Santo, toda a obra. E quando ele foi ao Pai, lá em João 15, né? 15. Vou ao Pai e enviarei o Consolador, é isso mesmo? É João 15 ou João 14? Quem está de Bíblia aí para me ajudar? João 15, eu vou para o Pai e enviarei o Consolador. Esse Consolador fará obras maiores e grandes. Então, observando bem esse contexto, a presença do Espírito é o fogo de Deus, porque é o poder de Deus. Você está entendendo? É o próprio poder de Deus, é o fogo que também João falou. Eu batizo nas águas, eu batizo as águas, mas quem vinha após mim, a qual eu não sou digno de desatar as sandálias, ele vos batizará com fogo. Que fogo é esse? É o fogo do Santo Espírito. É o fogo que quando vem, ele não tem idade, pode ser criança, pode ser maior de idade, idoso, ele vai lá e a pessoa está apta para receber esse fogo aí. Por isso que é importante para o cristão buscar a Deus. Deus, eu quero ser revestido da tua armadura e quero ser batizado com o Espírito Santo. É a melhor coisa que tem, porque quando você busca isso, não é questão de falar em línguas, não é só isso, é você ter algo mais profundo com Deus, sabe? Você ter algo mais profundo em questão de vida. Quando você é batizado com fogo, é algo mais profundo com Deus em questão de vida. Alguém achou? Se é João 14 ou 15? Alguém achou? João 14 fala, eu vou para o Pai e enviarei o Consolador. Deixa eu ver aqui na Bíblia. Acho que é o 15, hein? Ninguém achou? João 16, 5. É isso? Eu vou para o Pai e não vos deixarei órfãos. É a mesma, João 14, 15 até o 26, é um versículo todo, praticamente o capítulo todo, mas é João 14, do 15 em diante. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Não vos deixarmos abandonados, mas voltarei a ficar com vocês. Também é a referência, faz parte, é isso mesmo, também o 23,
E aí ele já começa a falar sobre as características do Espírito Santo, que é o versículo 26, né? Mas o Consolador, o Espírito Santo, tá vendo? O Pai, o Consolador é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, que fará lembrar de todas as coisas que qual eu tenho dito. Então, hoje, o que acontece hoje? Século 21, igreja de hoje, igreja na modernidade, na pós-modernidade, quem faz ele lembrar tudo, a igreja lembrar de tudo, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que tem as ferramentas, seus dons, é Ele que ajuda a igreja a vencer, é Ele que faz a igreja ter ânimo, é Ele que faz a igreja prosseguir, é Ele que faz a igreja avançar, é Ele que estrutura a igreja. Ou seja, a palavra é estrutura? Sim, mas para eu chegar na palavra, eu preciso ter o desejo de eu chegar na palavra. Para eu pegar a Bíblia e começar a ler, eu preciso estar motivado a esse primeiro passo. Quem faz esse primeiro passo é o Espírito Santo. Para eu poder ir até a Bíblia e poder meditar em alguma coisa. E depois que você começa a meditar algum texto sagrado, aí o Espírito Santo começa a dar o quê? Compreensão, entendimento daquele texto, para que você absorva e entenda melhor o que aquilo está falando contigo. Então, tudo é uma questão de vida. Então, por isso que eu disse, quando você tem vida com o Espírito, tem profundidade no conhecimento, profundidade com Deus, profundidade nas coisas, na compreensão. Isso aqui, o que significa isso aqui? Por que eu tenho que estar aqui? Por que eu tenho que fazer certas coisas? Ou não é para eu fazer? Por quê? Quem faz isso? É o Espírito Santo, que revela, que mostra, que orienta, instrui, ensina, todas essas coisas. Por isso que a igreja não pode se desprender do Espírito Santo. Uma igreja sem Espírito Santo não é uma igreja de Cristo, não é uma igreja espiritual, é uma igreja orgânica, é uma igreja comum. Orgânica no que sentido? Apenas humana. É uma igreja que só os homens e as mulheres que mandam. Não tem nada de Deus, não tem nada do Espírito, não tem revelação, não tem profundidade da palavra, só tem conhecimento e só tem a ética humana e não a ética de Deus. Então acaba perdendo muito um local desse, que leva uma placa com o nome de Deus, mas dentro não tem nada de Deus, só tem a parte humana acontecendo. Então, quando tem essa sensibilidade de deixar o Espírito trabalhar, ele faz todas as coisas na nossa vida, né? Aí, como observando aqui Mateus capítulo 16, 6, né? Vamos ver? Mateus 16, não está ali porque ali já acabou. Ali acabou, ali foi só a introdução. Mateus no capítulo 16, Marcos 16, 16. Marcos 16, 16. O que está escrito aí? Tá vendo? É aí, pulou a mesma coisa. Porque se eu acredito no meu novo nascimento, estou sendo salvo. Estou assinando a minha salvação. Estou dando início à salvação. Salvação na forma de acreditar e de confiar e deixando Deus trabalhar para que a plena salvação aconteça. Mas se eu não creio nisso, né? Se eu não acredito nisso, por que eu tenho que me batizar? Por que eu tenho que ir na água? Se eu não acredito nisso, eu já estou condenado. Se eu não acredito em Cristo, eu já estou condenado. Se eu não acredito no Espírito Santo, eu já estou condenado. Se eu não acredito na obra de Deus, que significa igreja, eu já estou condenado. Agora, quando eu acredito, tento viver isso, aí eu tenho uma oportunidade muito grande de salvação. Entendeu? De salvação. E quando eu tenho essa oportunidade de salvação, há o quê? A transformação dos procedimentos de vida, porque a irmã leu aí, ó. Deixa eu ver, ela leu quem for batizado for salvo. A mesma coisa, João no capítulo 15, versículo 16 e o 17. Vamos conferir? Esse batismo com fogo é a mesma coisa, tá? Lá é Mateus 3,11, que é o que João disse lá, João Batista, né? Disse que eu batizo com água. É o que eu tenho, mas que vai vir após mim, ele vai batizar com fogo. E é o que acontece hoje. A igreja batiza com água no mundo do selo, do novo nascimento,
mas quem batiza com o Espírito Santo é o próprio Jesus. Amém? É o próprio Deus. Pode ser batizado ao levantar das águas? Sim, eu já vi muito disso. Pode ser batizado depois? Sim. Pode ser batizado na fila da espera do batismo? Pode. Deus faz. Entendeu? A pessoa está tão ligada ali, está tão numa intensidade, tão espiritual, um contato tão íntimo, tão próximo com Deus, que Deus nem esperou a água. Nem esperou. Já está no plumo, já está do jeito que Deus gostou. E aí a pessoa é batizada antes de ser mergulhado, né? Imerso nas águas. Às vezes tem lugares que tem degraus no tanque batismal, né? E ali no degrau, antes mesmo, já começou ali a tocar o pé na água, o Espírito de Deus já pode batizar aquela pessoa e já mergulha, já cheio de poder já. É o fogo de Deus, mano. E já sai ali, né? Testificando a sua glória, a sua presença ali na vida da pessoa. E aos poucos Deus vai ensinando uma nova língua. A língua do dom de línguas, né? A presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Coisa boa, né? Então, ó, o que nós veremos aqui em João 15, rapidinho? 15, 16, 17. O que está escrito aí, irmão? Quem achou? Pode ler. João 15, 16 e o 17. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para ir e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai nos conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Então é um procedimento de estrutura. Entendeu? Tudo é estrutura. Esse versículo, tudo é uma estrutura do Pai, Filho e a igreja, né? Quando nós temos a estrutura de sermos como Ele, semelhante a Ele, queremos ser igual a Ele, em contexto de quê? Como pessoas, como atitudes, como forma de operar, realizar, seremos igual a Cristo. Aí a Cristo orienta a sua palavra, muda o nosso caráter, nossa mente, para sermos pessoas melhores na presença de Deus. E quando somos pessoas melhores na presença de Deus, o Espírito Santo se agrada, vem, nos ajuda, ensina, aperfeiçoa essas melhorias, porque nós temos as nossas fraquezas como seres humanos. Aí vem Deus e aperfeiçoa o dom do Espírito na nossa vida. Para quê? Para que continuamos caminhando, buscando a perfeição. Porque o perfeito chamado Cristo está no nosso meio. Então, se o perfeito chamado Cristo está em nosso meio, nós vamos caminhando para essa perfeição. Entendeu? Aí o inimigo não consegue te derrubar, não. Porque o perfeito chamado Cristo está na tua vida. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos ficando por aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém tem? Senão a gente vai encerrando aqui. Amém? Então nós vamos encerrando. Deus abençoe a todos. Vamos orar, agradecer a Deus por mais uma oportunidade a qual Ele nos concede.